Olá, meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Hoje vamos continuar a exposição do livro de Marcos. Hoje vamos falar sobre o capítulo de número 2. Se eu pudesse, eu colocaria um título nesse capítulo. O meu título seria assim: Deus tem coisas novas. Você sabe que para viver coisas novas, nós precisamos abrir mão do velho. E eu creio que Jesus, através desse capítulo, ele queria deixar uma mensagem ali para o povo da época, para a religião da época, e eu creio que essa mensagem se estende sobre nós. Deus tem coisas novas. Para que nós possamos viver coisas novas, precisamos abrir mão do velho. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 1 do capítulo 2. Marcos 2, versículo 1. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Nós vemos aqui nesse episódio aqui, Jesus curando esse paralítico e Jesus confrontando a religião da época a abrir mão das suas tradições, a abrir mão da sua interpretação e olhar para aquele que era o Filho de Deus, olhar para o Messias prometido. Jesus, através aqui do que ele fez, ele estava demonstrando que ele era o Filho de Deus. Por quê? Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. A interpretação deles estava correta. Só Deus pode perdoar pecados. E depois Jesus curou o paralítico. Quem pode curar um paralítico? Quem pode curar uma enfermidade? Só Deus pode curar uma enfermidade. A religião da época, eles pensavam assim, que alguém está doente, se alguém está doente é porque esse alguém tem pecados. Então você vê como Jesus confronta eles, né? Porque eles pensavam assim, essa pessoa aqui, ele é paralítico porque ele é um pecador, ele está cheio de pecados. Jesus chega falando assim, perdoados estão os teus pecados. Aí eles falam assim, ele está blasfemando. Não tem como Jesus demonstrar visivelmente o perdão de pecados. Aí Jesus falou assim, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Aí Jesus cura aquele paralítico. E Jesus curando aquele paralítico, o que Jesus comprova? Jesus comprova que ele é Deus. Jesus comprova, sim, que o paralítico foi perdoado, porque o paralítico foi curado também. E essa daí é uma das confrontações que Jesus faz, né, nesse segundo capítulo de Marcos, né? Aí nós vemos Jesus seguindo e confrontando também o pensamento e a religião da época. Em seguida aqui, versículo 13, Jesus chama Levi, conhecido como Mateus, que era um publicano. Quem que era o publicano? O publicano era alguém que cobrava impostos para Roma. Você pensa, Mateus era um judeu que cobrava imposto dos judeus
para entregar para Roma. Mateus era o tipo de pessoa que era considerado um traidor. Mateus ele era o tipo de pessoa que era excluído. O publicano ele era excluído da sinagoga, ele era excluído do povo, ele era excluído da família. Então Jesus chama esse tipo de pessoa para andar com ele. Vamos ler aqui, versículo 13. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Jesus disse: siga-me, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns dos fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? O que nós aprendemos aqui nesse trecho, né? Jesus ele fala assim, os justos, os sãos, as pessoas boas não precisam de cuidado. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Né? O mundo daquela época e o mundo de hoje, né, parece que nós não mudamos muito o nosso pensamento. Eu tenho a impressão que o mundo vive uma ilusão. As pessoas pensam que existem dois tipos de pessoas: pessoas boas e pessoas más. As pessoas boas são aquelas que praticam boas obras, são aquelas que não roubam ninguém. Ele fala assim: eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, e ele se julga bom. Pessoa ruim é aquela pessoa que rouba, é aquela pessoa que é marginalizada, é aquela pessoa que está no crime. Só que diante de Deus, quem precisa da boa notícia? Diante de Deus, quem é bom, quem é ruim? A palavra diz lá em Romanos capítulo 3 que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quem precisa de ajuda? Todos nós precisamos de ajuda. E Jesus ele veio para ajudar aqueles que reconhecem. Só pode ser ajudado quem reconhece. Quem se arrepende, quem reconhece pode ser ajudado. Aquele que não reconhece que precisa de ajuda está em pior condição do que aquele que reconhece. Se você é aquele como eu, né, que reconhece que precisa da ajuda de Deus, esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Né? Nós somos os que precisamos de ajuda. Nós somos os pecadores. Por quê? Porque nós nascemos de Adão. E todos que nasceram de Adão estão destituídos da glória de Deus, já nasceram em pecado e precisam de um Salvador. Jesus ele veio não somente para melhorar a condição do homem. Jesus não veio para nos dar uma condição melhor. Jesus veio nos dar um novo nascimento. Jesus veio nos dar uma vida nova. Jesus veio nos dar uma vida no Espírito. Como aqueles que nasceram em Adão são nascidos na carne, aqueles que nascem em Jesus são nascidos do Espírito. A palavra diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos continuar aqui mais uma leitura. Agora eles vão discutir sobre o jejum, né? Versículo 18 do capítulo 2. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não pode jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, então jejuarão.
Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como o recipiente se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Amém? Nós vemos aqui os fariseus mais uma vez, questionando Jesus, porque eles tinham na mente deles um entendimento e uma interpretação equivocada. Eles estavam falando aqui sobre o jejum. Porque no judaísmo existe um único dia onde eles tinham como lei o jejum. Era obrigado o judeu fazer jejum uma vez por ano, no dia eles chamam o dia da expiação. No dia da expiação era o dia que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, fazendo sacrifícios para o perdão dos pecados do povo. Era uma vez por ano que o sacerdote fazia isso, e nesse dia eles eram obrigados a jejuar. E os fariseus, interpretando a lei e colocando o entendimento deles, eles começaram a fazer do jejum uma meritocracia. Então os fariseus naquela época eles jejuavam 2 vezes por semana para se mostrar, falavam que eles desfiguravam o olhar, eles ficavam entristecidos, eles demonstravam que estavam jejuando, eles queriam fazer uma barganha com Deus através do jejum, eles queriam ser merecedores da salvação ou de outras bênçãos através do jejum. O jejum, ele é bíblico. Jesus, ele não estava contra o jejum aqui. Jesus só estava falando, nós estamos num tempo de festa. Já pensou você andando com o Filho de Deus na terra? Ele falou, nós estamos num tempo de festa agora. Eles estão andando com o noivo, eles estão andando comigo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E Jesus encontrou a igreja aqui na terra e Jesus falou, agora eles não vão jejuar. Vai chegar um momento que eles vão precisar jejuar. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. O nosso jejum hoje deve ser um jejum por saudades do noivo. Um jejum buscando a presença de Deus. Não um jejum buscando ser aceito pelo Senhor. Não um jejum buscando bênçãos, reconhecimento. Esse jejum é o jejum errado. É o jejum que os fariseus faziam. E Jesus, ele sempre acrescenta algo ao assunto. Jesus acrescentou aqui um detalhe muito importante quando ele fala do jejum. E Jesus fala assim, não se coloca remendo novo em roupa velha. Não se coloca vinho novo em recipiente velho. O que Jesus estava falando aqui? Jesus, ele estava falando que ele estava trazendo o novo de Deus. Foi o título que eu dei para o capítulo. Jesus estava trazendo o novo de Deus. Mas para receber o novo, era necessário abrir mão do velho. Os judeus estavam tão apegados à religião deles, que eles mesmos criaram. Eles estavam tão apegados à doutrina deles, que eles não estavam abertos para o novo, não estavam abertos para a revelação de Deus. O próprio Messias, o Filho de Deus, o Cristo, estava diante deles, mas eles estavam como cegos, estavam com os seus olhos vendados, estavam com os seus corações endurecidos, não estavam abertos para aquilo que Deus estava fazendo e não estavam preparados para receber o novo de Deus. Então nós vemos aqui a necessidade. Será que se Jesus viesse nos dias de hoje, ele não confrontaria a gente? Será que o culto que nós estamos fazendo, a religião que nós estamos praticando, está de acordo com o que o Senhor espera de nós? Vamos seguir lendo aqui. Mas, para nós encerrarmos aqui, mais uma confrontação aqui. Versículo 23. Num sábado, quando Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram, por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras
o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome. Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só o sacerdote tinha permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém? Nós encerramos aqui a leitura do capítulo e nós vemos aqui mais uma confrontação, né? Deus, ele instituiu o sábado como um dia de descanso. Deus instituiu o sábado como um dia de consagração ao Senhor, um dia de adoração, um dia de culto a Deus, mas os fariseus colocaram um peso, um jugo muito grande no sábado. Falo para você, você tem que separar um dia de descanso. Um dia de descanso é o cuidado de Deus sobre você, é o dia de você renovar suas forças, é o dia de você estar com a família, é o dia de você cultuar a Deus, de você buscar o Senhor. É importante nós termos um dia de consagração, mas que isso não seja um jugo, né? O dia de descanso foi criado para o homem, não o homem foi criado para o dia de descanso. Deus viu que era necessário criar para o homem um dia de descanso, um dia de renovação. Então que você possa estar aberto para o novo de Deus. Deus tem coisas novas para mim e para você. Eu quero te desafiar a fazer um exercício. E você buscar a Deus em oração e falar para o Senhor: Senhor, será que o que eu estou fazendo está de acordo com a tua vontade, está de acordo com a tua palavra? Será que o entendimento, a interpretação que eu tenho tido das Escrituras está correta? E você buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a palavra diz também: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos de buscar o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Quero encerrar, a meditação desse capítulo dizendo aqui: Deus tem coisas novas. Para nós vivermos o novo de Deus, precisamos abrir mão do velho. Ainda que o velho seja uma tradição, ainda que o velho seja algo que nós aprendemos por toda a vida, Não vou dizer para você acreditar em qualquer vento de doutrina. A Bíblia explica a Bíblia. Se alguém vier com uma mensagem nova, que não está apoiada nas Escrituras, nós devemos fazer como Paulo falou. Paulo ele falou assim: se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldito, seja considerado anátema. Você não vai receber um outro evangelho. Nós temos que, como os irmãos de Bereia, estudar a palavra, conferir nas Escrituras se está tudo certo. Porque um entendimento correto das Escrituras vai nos levar a viver coisas novas que Deus tem preparado para nós. Eu encerro por aqui, que Deus te abençoe. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.